eu vou iniciar, claro, agradecendo novamente por terem me convidado, né, e por estar aqui. E, claro, falar de história da matemática é algo muito bom, muito saudável, e com certeza eu não poderia deixar de fora o que eu venho pesquisando, né? Inclusive que chancelou o meu doutorado, né, há pouco tempo, que são os saberes como mobilizadores de conceitos. Então, aqui eu coloco à disposição, né, de vocês com essa palestra, agradecendo a jornada, né, e ao grupo da Carol e à Universidade do Estado do Ceará. Bom, começar a falar, né, sobre história da matemática já é algo muito propositivo, né? E juntar essa relação da história da matemática com o ensino já é algo que nos deixa mais felizes ainda. Mas antes de mais nada, para que vocês possam saber o meu lugar de fala, eu vou colocar aqui o que, de fato, nós vamos ter nesse percurso dessa palestra. Então, o meu sumário da palestra vai estar relacionada a uma introdução da pesquisa, ou seja, os primeiros encaminhamentos que desaguaram exatamente no que eu apresento como relatório de tese. Eu vou falar como essa história da matemática entrou nesse cenário, né, para compor esse cenário da pesquisa, ora acadêmica, ora profissional, a base nacional comum curricular. Eu vou tecer alguns comentários acerca dessa base e como ela também entrou na pesquisa e, consequentemente, no modo de ensinar, particularmente o ensino de matemática. E, na continuidade, eu vou falar um pouco sobre os saberes docentes, numa perspectiva de Maurício Tardif, né? E a relação que a gente estabeleceu, né, dentro da minha pesquisa doutoral, relacionada aos saberes a e para ensinar. E, claro, os finalmente vão ser justamente direcionados ao público com os questionamentos, se por acaso vocês solicitarem, né? Questões para serem esclarecidas. Bom, eu sempre penso que quando a gente inicia algo, é necessário ter objetivos, né? A gente não vai a um lugar sem saber por que está e o que está procurando. Então, eu sempre coloco os objetivos para que a gente possa entender por que estamos fazendo uma atividade desse tipo e para que ela vai servir, né, para o nosso fazer docente, principalmente, já que o meu principal objetivo é tentar chegar no professor que está na educação básica e que, de fato, possa colaborar com as pesquisas em sala de aula e, claro, fora dela. Então, o primeiro objetivo que eu apresento é expor as principais ideias que culminaram na elaboração da tese sobre Carnot, né? Lazare Carnot foi o matemático que eu estudei e, consequentemente, eu vou trazer algumas informações que chegaram a compor o meu cenário investigativo e, consequentemente, o meu relatório de tese. O meu segundo objetivo é exibir a história da matemática via investigação histórica. Então, eu vou, na realidade, mostrar encaminhamentos de uma pesquisa, mas, ao mesmo tempo, que essa pesquisa também seja colaborativa dentro do ambiente de sala de aula. Em outras palavras, eu estou pensando como uma tendência metodológica de pesquisa e também uma tendência metodológica, né, para o ensino. Então, eu vou estar trabalhando nessa apresentação dessas duas formas. E um terceiro e último objetivo é justamente apresentar os saberes docentes na perspectiva dos saberes a e para ensinar. Isso relacionado com o grupo
do Wagner Valente e da Hofstedt e Snowlin, que vão fazer essa ponte comigo nessa fala que eu vou fazer agora. Bom, para iniciarmos, né, vamos para a introdução da pesquisa, ou seja, uma síntese da nossa investigação. Na realidade, eu estou dizendo uma síntese da investigação porque, como a gente sabe, 4 anos a gente não tem como resumir em poucas palavras, né? Mas a gente vai tentando mostrar como foi esse percurso e de que modo essa ação ela se desdobra em encaminhamentos para o nosso ambiente escolar. Eu espero não estar tão rápido, mas como o tempo é curto, aí a gente acaba correndo um pouquinho. Eu gostaria, né, de iniciar minha fala, né, com essa introdução, observando o nosso cenário brasileiro acerca das barbaridades que a gente escuta e são noticiados o tempo todo. Então, eu trouxe uma notícia que não é uma notícia muito legal do nosso desministro da Educação, que colabora com esse negacionismo, né, que vem sendo incorporado no nosso país, e falando que a universidade não é para todos, mas sim para poucos. E, claro, eu, como uma pessoa que vem de uma situação de vulnerabilidade social, eu não poderia deixar isso de lado, né? Porque, além do mais, faço parte da instituição de ensino federal e sei que jamais a gente é vedetes do futuro. E não vamos ser. Estamos aqui, né, como instituição para ensinar a ser cidadãos e não simplesmente máquinas reprodutivas. E por isso eu trouxe essa informação pronunciada pelo nosso desministro da Educação e colaborada com todo o negacionismo do fora, né, genocida. Então, eu trago essa informação com respeito a todos que, infelizmente, perderam a vida, né, por essa doença que culmina o mundo, e também me sinto na necessidade, como educador, de mostrar que a gente não colabora com toda essa desorganização que esse governo traz para o nosso país. E, pautado nessa minha fala inicial, eu gostaria muito de trazer, né, o meu cenário da investigação, ou seja, o cenário da minha pesquisa. Visto que nós, educadores matemáticos, nós, professores da rede de ensino pública, nós fazemos acontecer, né? Nós buscamos nos aprimorarmos e buscamos a ciência. E, claro, o que investigar? Vem logo, né, o nosso primeiro contato com a pesquisa propriamente dito é pensar o que investigar, né? A gente, muitas das vezes, a gente pensa que pesquisar é difícil e a gente não sabe nem o que investigar. Então, por isso que eu trago logo o primeiro questionamento, que é justamente acerca disso. O que investigar, né? Como fazer uma investigação? Poxa, será que é difícil fazer uma investigação? Como é que eu vou fazer essa tal investigação? Colaborando com isso, vem outros questionamentos. E quanto mais a gente queira, mais a gente vai ter questionamentos, porque a pesquisa é isso, né? É as nossas inquietações que mobilizam ideias e essas ideias elas vão se organizando de tal modo que vai se combinando com outros pesquisadores e, na medida do possível, nós vamos, sim, colaborar com o desenvolvimento da educação do nosso país. E que fatores
né, devem ser assumidos para conseguir uma boa empiria? Poxa, eu tenho que ter fontes primárias, eu tenho que ter fontes secundárias. De que modo eu vou conseguir uma boa empiria? Como é que eu vou fazer, né, para conseguir estabelecer linhas de raciocínio que possam, de fato, favorecer essa tal boa empiria, né? Que cuidados o pesquisador deve ter ao investigar determinado objeto? Será que eu tenho que ter cuidado? E que cuidado é esse? Então, são reflexões, né, que eu tento trazer durante a minha fala, que é justamente para a gente também saber que o pesquisador ele tem suas dificuldades na hora de buscar. Não é fácil, mas também não é uma coisa de outro mundo. A gente pode, sim, colaborar com algo que foi deixado de lado por uma questão de tempo e que você pode fazer o sucesso acontecer a partir daquele objeto. E, claro, para que vocês possam compreender de fato o que eu estou falando de cenário da investigação, eu trouxe 3 itens para que a gente possa refletir sobre esses itens e estabelecer esse raciocínio para estabelecer, de fato, um cenário propositivo para o ensino, já que a minha fala ela vai estar o tempo todo direcionada para este ambiente. Então, o cenário da investigação, né, ele se compõe por um objeto de interesse. Então, logo de cara, a gente precisa entender qual é o nosso objeto de interesse. Então, você tem que ter um objeto. O meu objeto de interesse foram livros antigos, de um passado recente. Então, eu fui atrás desse objeto e, a partir desse objeto, eu consegui estabelecer algumas relações e essas relações foram sendo organizadas em texto e esse texto virou o que nós chamamos de relatório de tese. Mas esse cenário, ele precisa de um planejamento de trabalho, que é o que a gente chama de metodologia de trabalho, né? Então, esse planejamento de trabalho, que é o que muita gente corresponde ao cronograma das atividades, vai muito além só de datas. A gente precisa, sim, ter essas datas, mas a gente também tem que ter metas, e essas metas elas precisam ser conseguidas no tempo que nós determinamos. Então, esse planejamento de trabalho é essencial para o pesquisador. O seu cenário da investigação só vai estar em perfeito estado quando você consegue organizar, de fato, essas informações e essas informações elas vão gerar o conhecimento que é tão esperado quando se está pesquisando. E um terceiro item é justamente as metodologias e teorias que vão embasar essa nossa ideia. Eu sempre coloco, né, por último, essa parte, né, da metodologia de pesquisa e não de trabalho, e as teorias que embasam, porque muitas vezes a gente está muito preocupado em que o outro pesquisador está falando. E a gente tem que estar livre um pouco, porque senão o nosso processo criativo não vai funcionar, porque a gente está muito mais preocupados com o que o outro falou e não o que a gente quer de fato falar. Então, por isso que eu sempre, quando comento sobre o nosso cenário da investigação, eu coloco essa metodologia de pesquisa e as teorias que embasarão essa nossa investigação, por último, mesmo que a gente já tenha alguns detalhes, algumas noções de quem a gente vai utilizar como embasamento da nossa investigação. Ainda continuando nesse cenário, né, eu coloquei aqui os elementos essenciais dessa investigação, né? Então, quando a gente está fazendo a investigação, a gente planeja, né, a publicação, seja ela como artigo, seja ela em periódico, seja ela como
como monografia, tese, né? E o que compor, né, neste relatório de pesquisa não é algo tão simples, porque a gente tem muita coisa. E dessas informações que a gente tem, o que realmente é essencial ser posto e divulgado para a sociedade, né? Seja ela científica ou não, né? Porque a gente ainda não sabe quem vai ler o nosso objeto. E quem vai ler pode ter algumas impressões que não foram aquelas que nós enunciamos. Então, os elementos que eu estou falando como essenciais para mim pode ser totalmente distinto para um outro pesquisador. Então, antes de fazermos uma análise crítica de quais elementos são essenciais, a gente também precisa saber que o meu olhar é diferente de um outro pesquisador, que pode ter o mesmo objeto, mas olhar em uma outra perspectiva. Então, a gente precisa entender que elementos essenciais estão sendo colaborados por nós e que podem ser também os mesmos elementos para outros pesquisadores. Além disso, que olhar devo assumir para a minha pesquisa? É importante esse olhar, porque é esse olhar que vai fazer com que aqueles conceitos que você inseriu naquela estrutura de relatório possa ser útil e agradável para os agentes da educação ao qual vão ler aquele documento. E, claro, para isso, eu lembro do meu objeto de interesse, né? Dentro da investigação, esse objeto de interesse é importante porque ele vai me dar subsídios justamente para entender o seguinte: como mapear o que foi escrito? Porque, assim, a gente tem um objeto de interesse. O meu era Lazare Carnot. Mas o que foi pesquisado por Lazare Carnot? Será que eu vou repetir algo que já está posto, né, na sociedade e eu não vou dar nenhum contributo? Então, eu primeiro tenho que mapear o que foi escrito. E o que foi escrito, seja ele digital ou mesmo impresso, eu preciso fazer um bom mapeamento. Esse mapeamento, ele vai mostrar o que foi produzido. E essa produção, ela vai ser importante, porque é a partir dela que você vai dar outros contributos, né? Então, o que você sentiu falta ao ler os escritos? Então, a primeira coisa é, eu visualizei aqui esse objeto, eu sei que já tem tudo isso aqui que foi pesquisado, mas eu estou sentindo falta de algo. E esse algo que eu estou sentindo falta é justamente o que eu vou fazer uma investigação um pouco mais apurada. E quem sabe ser a novidade do que eu queria de fato desde o início da minha pesquisa, da minha investigação. E, claro, essa colaboração, né, vem justamente para falar sobre que importância tem para o ensino. Como assim? Você está falando de uma pesquisa, né, de uma investigação em uma pesquisa científica e, de repente, você fala de ensino? Claro, eu, como docente, eu sempre penso que essa minha pesquisa ela vai estar presente na minha sala de aula, no meu ambiente de trabalho. Então, consequentemente, os meus investimentos, né, de pesquisa, eles têm que desenvolver algo que seja relevante para o ensino. Então, por isso que no início da minha fala, eu disse que eu ia utilizar a investigação numa perspectiva de pesquisa, mas também de um colaborador essencial para a movimentação da sala de aula, ou seja, a investigação como uma tendência metodológica. Então, eu trago essa informação porque o meu objeto de interesse, ele tem que, ao final, ser essencial para o meu fazer docente. Então, além da pesquisa, eu sou professor, e por isso eu penso sempre
nos meus educandos e, consequentemente, a minha pesquisa tem esse fim. Bom, trazendo, né, ainda esses elementos essenciais dessa investigação, eu não poderia deixar de fora pesquisadores, né, como o Irã Abreu Mendes, né, que trabalha numa perspectiva da história para o ensino da matemática, e com ele muitas teorias foram organizadas, mas uma eu vou chamar a atenção, que é justamente acerca da investigação. Então, colaborando com as ideias do Mendes, eu proponho, né, junto com a minha escrita, justamente pensar nesse espírito investigador, nessa investigação como um constituinte do saber matemático. Ou seja, a partir dessa investigação, seja ela inicialmente na pesquisa fora do ambiente escolar, seja dentro do ambiente escolar, essa movimentação conduzirá um amadurecimento científico desses educandos. E, claro, como pesquisador, também vou amadurecer, no sentido que essas oportunidades de buscar conhecimento faz a gente ter um olhar diferenciado para todas as ações que a gente desenvolve. Então, eu colaboro com a fala do Irã, né, o Irã Abreu Mendes, por apostar nessa curiosidade, né, no olhar do pesquisador dentro do ambiente escolar e fazer com que os alunos também sejam pesquisadores, porque fazendo esse movimento, a gente tem um ambiente diferenciado e muito mais propositivo do que simplesmente um professor apresentar e apresentar os conteúdos, né? Sem mobilizar esse conceito, né? Para entender, de fato, esse conceito que está envolvido na disciplina, seja matemática ou quaisquer outras correlacionadas. Além do Mendes, né? Eu também colaboro com o que o nosso pesquisador, né, português, o Ponte, junto com a Brocardo e Oliveira, eles pensam o aspecto da investigação matemática, né? E essa investigação matemática, eu também colaboro com essas ideias no sentido literal, né? O conceito de investigação matemática como uma atividade de trazer para o ambiente escolar, né, esse espírito de curiosidade, de busca, faz com que o próprio aluno, né, o próprio educando, ele tenha o interesse de ser o próprio matemático. Ou seja, ele se vê no papel de um colaborador também para o processo que ele está inserido. Ou seja, o ensino acontecendo, consequentemente, eu vou ter aprendizagem. Então, a discussão e a argumentação que o Ponte traz para nós é tão importante quanto quaisquer outros aspectos que a gente colabora dentro da sala de aula. E essa colaboração, ela mobiliza conceitos e, consequentemente, eu vou ter habilidades estabelecidas e essas habilidades vão, consequentemente, organizar uma competência, que é o tão sonhado, né? Que é o aluno compreender esse conteúdo ao qual ele está sendo apresentado. Então, as possibilidades, né, de uso dos objetos investigados faz com que a gente também perceba esses aspectos genuínos, né, estabelecidos por Ponte acerca da investigação em sala de aula. Mas o que fazer quando estiver com a empiria? Então, oxe, eu já tenho a empiria. Essa empiria, eu estou pensando numa pesquisa. Como é que essa pesquisa vai entrar no meu ambiente?
de trabalho. Quando e como utilizar o objeto, principalmente para ensinar conceitos matemáticos. Ora, o meu objeto de interesse, né, no doutorado foi trabalhos relacionados à geometria de um determinado matemático. E isso, será que de fato chega na sala de aula? De que forma isso chega? Então, colaborando com essa ideia, eu retorno ao Mendes quando ele afirma, né, acerca das atividades investigatórias. Essas atividades investigatórias, elas compõem, né, um cenário do conhecimento histórico, a priori, seja implícito ou explícito. E logo depois, a partir dos textos originais que a gente trabalha na pesquisa, ou documentos ou artefatos históricos, a gente vai colaborar com esse registro histórico. E esse registro vai fazer com que o objeto de interesse ele tenha um significado real dentro do ambiente escolar. Então, dentro disso, vem um contexto do objeto investigado. Quando eu falo o contexto, aí eu já estou entrando numa seara da história, né, propriamente dito, porque é de onde eu faço a investigação, de onde eu colaboro com as ideias e, de fato, essas ideias, elas compõem o meu fazer, né, como pesquisador. E isso, né, quando eu falo contexto, a gente vai para o contexto histórico, né, como uma ponte inicial, o social, político e cultural. Então, quando fazemos uma pesquisa de cunho histórico, né, e de fato a gente quer escrever sobre esse passado recente ou remoto, a gente precisa entender o que a Pereira fala, né, o contextual. E esse contextual não é apenas o objeto em si, mas tudo que estava ao redor que possa ter subsidiado aquela escrita. E essa escrita vai fazer com que eu, entendendo quais os saberes foram mobilizados para a construção, né, elaboração, vai fazer com que eu tenha um olhar também diferente e entenda quais foram os caminhos efetivos para que aquele objeto fosse escrito. Possíveis relações que possam subsidiar o processo de ensino e aprendizagem por meio do objeto pesquisado. Então, eu, né, particularmente, quando eu olho o objeto histórico, eu automaticamente já penso como é que eu vou fazer para mobilizar conceitos em sala de aula. De que modo eu vou fazer? Então, literalmente, eu estou pensando numa história para o ensino de matemática. Então, a minha pesquisa ela vai estar sendo desenvolvida, mas no final eu quero trazer possibilidades para o ensino. Isso é o meu fazer como pesquisador. Claro que outros pesquisadores podem estar pensando diferente do que eu, né? E isso é super normal, super natural. Cada um vai ter um olhar. Lembrem-se que os elementos essenciais para um pesquisador pode ser totalmente esdrúxulo para outro, né? E isso a gente precisa compreender. Que tipo de matemática está em evidência no objeto pesquisado? No meu caso, eu queria geometria. Não é que o meu matemático, Lazare Carnot, ele só trabalhou com geometria. Não, ele trabalhou com mecânica, trabalhou com cálculo, mas eu não queria isso. Eu queria apenas geometria. E foi isso que me mobilizou para escrever sobre. Que conceitos podem ser mobilizados com esse estudo? Então, o meu estudo
é só geometria que vai mobilizar? Será que é só isso que está ali inserido? Será que eu vou entender, por exemplo, o que aconteceu na época da Revolução Francesa, já que o meu objeto de interesse está inserido nesse período? Então, são coisas que a gente vai observando e, a partir disso, a gente vai tendo ideias e colaborando com o que, de fato, a gente está buscando. E essa busca, ela não é unilateral. A gente faz uma busca, claro, observando a matemática, mas o que está compondo por trás dessa matemática que foi elaborada naquele período? Então, aí eu chego com a história da matemática num aspecto de ambientação e desdobramento da pesquisa. Lembrando que o meu lugar de fala ele está muito relacionado com essa pesquisa, né, fora do ambiente escolar, mas que essa pesquisa chegue à sala de aula e faça com que os conceitos que foram mobilizados pelo pesquisador também sejam compreendidos pelos educandos. Então, a história na pesquisa em matemática. Eu sempre me perguntei como é que essa história seria útil para a matemática e como essa matemática seria útil para a história. E, claro, eu evidenciei isso durante algumas leituras, mas eu trouxe uma pesquisadora que, para mim, ela foi muito clara e muito sucinta ao estabelecer as relações, né, da história na pesquisa em matemática, que é a nossa professora, né, da Universidade Estadual de Maringá, a pesquisadora Luciele Trivisoli. E a Trivisoli, ela aparentemente muito sucinta, descreve uma coisa que para mim foi essencial e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, quando a gente fala de história, né, na pesquisa em matemática, a gente fala de uma história da matemática que está ligada ao conhecimento matemático, obviamente, mas também está conectada com a educação matemática, com história das ciências, e isso tudo existe de várias maneiras em que, ao utilizarmos dessa história da matemática, a gente consegue interagir e dialogar com outras áreas do conhecimento, seja ela com filosofia da matemática, com a educação propriamente dito, e como nós, né, estamos buscando o adentro para o ensino, então a gente também está colaborando com esse aspecto, né? E, claro, continuando ainda com a Trevisoli, que ela menciona, ainda no mesmo artigo, que ela entende essas pesquisas em história da matemática como aliadas, né, numa criação, e não somente por datas, por listas, por pessoas. A gente ainda tem, né, algumas noções que estão mais estabelecidas para uma biografia apenas, onde a importância histórica estabelecida no período não é tão chancelada. Então, a gente precisa pensar que a gente vai muito além de datas e pessoas, né? A gente vai para o campo e, inevitavelmente, a gente vai observar métodos que foram desenvolvidos, objetos que deram certo naquele período que podem ser observado e, quem sabe, mobilizado para ser utilizado na atualidade. Como Carol, né, Carol Pereira fala sempre, a gente tem que ter cuidado com os anacronismos, mas a gente precisa também perceber que a gente não vai fazer aplicações do modo como foi estabelecido naquele período, mas a gente vai entender a ideia e, consequentemente, a gente vai tentar mobilizar ações que possam colaborar com o que a gente está propondo no ambiente escolar.
Então, continuando ainda, eu trouxe a Trevisoli, que eu sei que assim, muita gente gosta da Trevisoli, mas tem outros pesquisadores de uma linha que muito defendida, né, na educação matemática, mas eu gostaria muito que vocês entendessem o ponto de vista de Trevisoli, que é justamente algo importante para o nosso percurso como historiador da matemática, né? A gente não é historiador como de fato, mas a gente tem um interesse pela história, a gente tem um interesse de movimentar essas ações para uma história da matemática, né? Entendendo as influências, a cultura, a ambientação, as convenções que foram estabelecidas em um período, seja ele recente ou remoto, para que colabore com outras relações, seja ela de cunho propriamente matemático, ou seja ela cultural, social e político. E, claro, eu não poderia deixar de fora tudo isso que eu estou mencionando com o que colaborou desde 2009, as pesquisas estabelecidas por Mendes e que culminaram também numa organização do meu relatório de mestrado, que é justamente a pesquisa em história, a pesquisa em matemática com perspectivas históricas. Nós, né, eu digo nós, eu, em colaboração com Mendes, corroborando com as ideias que ele estabelece, pensando numa pesquisa histórica em três perspectivas. A primeira seria a história da educação matemática, esse termo utilizado, que é justamente as histórias que culminam, né, num mapeamento e organização do que foi discutido durante todo o período, envolvendo educadores, envolvendo história das instituições escolares. Então, tudo isso faz um arcabouço que a gente vai trabalhar com a história da educação matemática. Inclusive, o meu mestrado foi nessa área, onde eu apresento algumas ramificações dessa história da educação matemática e as perspectivas de pesquisas que ocorriam nessa área do conhecimento. Também podemos pensar, né, já agora no doutorado, a história e a epistemologia da matemática. Então, são pesquisas em história da matemática propriamente dita, que tem um viés muito mais preocupado com a episteme, né, dos objetos que estão sendo investigados. E o meu trabalho, ele está nesta linha de raciocínio, claro, eu não consegui chegar ao final que eu desejava, né, em termos de trazer a história para o ensino de matemática, propriamente dito, mas eu fiquei no meio termo, no uso da história e epistemologia e como mobilizar esses conceitos para o ambiente escolar. E a terceira perspectiva é a história para o ensino de matemática, com vários colaboradores aí, como Antônio Miguel, o Mendes e muitos outros pesquisadores que trabalham nesse olhar, né, de utilizar a história não apenas como ornamento, mas como algo que seja propositivo e dê encadeamento a linhas de raciocínio para a compreensão dos conceitos matemáticos. E tudo isso a gente pode observar por vários grupos estabelecidos no nosso país, né, que trabalham com a perspectiva histórica, e eu posso mencionar um deles, que eu faço parte também, que é o grupo de pesquisa do Mendes, que ele tem um centro brasileiro de referência em pesquisa sobre história da matemática, onde tem essas denominações
e lá tem colaboração de muitos pesquisadores e apresentação de teses, artigos, dissertações que têm esse fim histórico. Então, visitem, porque vale a pena, como pesquisador, você ter essa fonte e esse ambiente tão rico que é o CREFMAT. Então, a história com viés, né, para o ensino, colaborando ainda com as ideias de Mendes. Para quem não sabe a minha relação com Mendes, ele foi o meu orientador de pesquisa, meu orientador do mestrado e do doutorado, então eu tenho uma aproximação muito forte com as ideias dele, então por isso que eu vou sempre trazer as informações que ele disponibilizou para nós. Então, quando a gente fala de história, né, com um viés para o ensino, eu vou pensar que esse uso dessa história ele vai trazer uma motivação e criatividade cognitiva nas atividades que são colaboradas a partir dessa investigação histórica. Além disso, o fazer docente ele se modifica, porque o ensino de matemática não fica só predestinado à definição, exemplo e exercício, mas muito pelo contrário, ele se desenvolve e constitui, como todos os envolvidos, como agentes produtores, né, do conhecimento. E é a partir disso que a história que eu venho tentando utilizar é com essa perspectiva para o ensino. E, continuando ainda com essa organização e pensamento da história com um viés para o ensino, pensando no princípio que ela articula as atividades para o processo de ensino-aprendizagem via história da matemática, e, além disso, ela traz uma produtividade acadêmica impressionante, porque você faz com que, ao instigar os educandos, você acaba valorizando esse saber que eles têm, e, além disso, o aspecto cognitivo está sendo estabelecido, algo que, assim, em matemática, a gente pensa que é algo difícil, mas se a gente colaborar com uma investigação matemática, né, no ambiente escolar, a gente vai ter um desdobramento mais propositivo. Então, junto com tudo isso, claro, dentro do fazer, né, em pesquisa, a gente também precisa observar o que fala os documentos oficiais, né? E a gente precisa compreender o que tem nesses documentos que podem estar interligados com a nossa pesquisa. Antes de mais nada, falar da Base Nacional Comum Curricular é também mencionar do apagamento do pensar, né? Infelizmente, a gente tem um documento legal, oficial, que inicialmente foi produzido por uma gama de pesquisadores das várias áreas de conhecimento, mas que ao longo de suas versões foram tendo perdas significativas. E essas perdas, elas culminaram em um texto que a gente considera como genérico, que ao mencionar determinadas tendências metodológicas é só apenas uma menção e não um colaborativo em termos de organização desse currículo, lembrando que a base ela não é o currículo, mas ela organiza os currículos que vão ser estabelecidos nas instituições de ensino. Então, por isso, a importância de olharmos também e percebermos que dentro da base existem diversos problemas, por mais que exista uma organização
que foi pensada muito antes, né, na parte dos PCNs que chegaram a fazer parte da nossa educação, mas a gente também tem que entender que, durante a elaboração desse documento, tiveram muitos retrocessos. E esses retrocessos faz com que a gente repense o modo como as políticas de Estado, ou até mesmo de governo, né, elas influenciam, muitas das vezes, negativamente para o processo de desenvolvimento conceitual. Então, eu trago essa primeira fala, por mais que eu tenha utilizado a base, né, nacional comum curricular, BNCC, dentro da minha tese, mas eu tenho esse olhar e eu não posso deixar de fora, até porque a gente tem que fazer a interpretação do documento que foi inserido para a comunidade, e esse documento, claro, agora vai ter mais uma reorganização e a gente vai ver o que vai ser modificado, né? Então, continuando, né, ainda na BNCC, o que eu olhei dentro da BNCC? Ora, eu fui olhar as competências e as habilidades que eram definidas para o ensino de matemática. E por que eu fiz isso, né? Eu fiz isso observando que eu preciso apresentar para os meus educandos os conteúdos. E esses conteúdos, eles só emergem quando eles se apropriam dos conceitos. Então, se apropriar dos conceitos matemáticos, que é o que eu estou pensando como habilidades, eu só vou conseguir, de fato, se estiver muito claro na nossa organização de sala de aula essas informações. Então, a BNCC, né, dá um direcionamento para esse aspecto. Digo, dá um direcionamento, não uma organização sistemática obrigatória. É apenas um documento para consulta, mas que, de fato, apresenta alguns pontos que a gente pode colaborar para o nosso fazer docente. Então, como eu estava querendo investigar a geometria produzida por Lazare Carnot nos anos de 1800 a 1806, eu procurei dentro do documento exatamente o que estava sendo estabelecido como geometria acerca de ponto, reta, segmento, ângulo, entre outros aspectos que estavam inseridos na unidade temática geometria. E, claro, quando eu observo, né, esta realidade do documento, eu faço um reconhecimento e observo que lá a organização da geometria está pautada no reconhecimento, na construção, na determinação, na análise e interpretação. Aí, claro, eu me questiono, será que realmente o professor vai conseguir estabelecer tudo isso com os seus educandos no seu fazer docente? É algo que eu deixo aqui para vocês, eu não tenho essa resposta, mas a gente tem alguns indícios que podem colaborar com essas informações. E ainda continuando com a base, né, como é que isso entrou na pesquisa doutoral? Bom, eu precisava montar um objeto para analisar os meus documentos, né? Eu tenho, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os documentos que eu utilizei como objeto, né, para compor a minha pesquisa. E para isso eu precisei montar dois objetos, dois instrumentos para analisar esses documentos. E a base entra
para auxiliar nesse olhar desses documentos históricos. Então, o que foi observado e utilizado para a tese? As competências e habilidades que eram estabelecidas para o ensino de geometria. A elaboração de uma matriz para análise do objeto de pesquisa, que é justamente o que eu acabei de comentar. E, com tudo isso, a gente vem com a ideia dos saberes docentes. É a teoria que embasa a minha pesquisa, mas também o meu fazer docente, que é o entendimento dos conceitos de um passado recente ou remoto, e, a partir disso, eu trago o Tardif para colaborar com essas ideias, lembrando que o Tardif ele vem com um arcabouço que está relacionando os saberes profissional, os saberes disciplinares, os saberes curriculares e os experienciais. Então, ele vem com esses 4 saberes que moldam, né, o docente que vai atuar em um ambiente onde ele vai necessitar de uma abordagem que envolva os educandos e, consequentemente, gere a aprendizagem. Então, para o Tardif, né, esses saberes dos professores, eles não são constituídos apenas na academia. Então, provém de vários lugares, seja eles sociais, seja anteriores à carreira, né, propriamente dita, seja na família, seja na escola. Então, seja no estabelecimento de ensino, então ele vem mostrar justamente os 4 saberes que eu comentei, que formam e moldam o docente. Mas vocês podem estar perguntando, e o que isso tem a ver com a história da matemática? O que isso tem a ver com a BNCC? E o que isso tem a ver com você como pesquisador e você como docente? Ora, a partir dessa ideia, como ponte inicial, nós buscamos também as interligações com o que é discutido sobre a matemática propriamente dita. Então, são os saberes a e para ensinar. Rapidamente, a gente poderia pensar que os saberes a ensinar são aqueles saberes que a gente acaba apreendendo no nosso ambiente da academia. Mas, claro, que isso daí é apenas um primeiro momento. A gente sabe que esses saberes a ensinar, que é justamente todos os conhecimentos que estão relacionados com a nossa possível prática na docência, isso daí não é apenas o que está sendo apresentado ou discutido pelos profissionais de ensino, vai muito mais além. Mas, numa perspectiva rapidamente falando, a gente poderia dizer que esses saberes estão relacionados às disciplinas escolares, a priori. E, claro, quando a gente fala de saberes para ensinar, a gente já está pensando não apenas nos saberes que são propostos como metodologias de ensino, mas muito além. Aquelas idas e voltas que a gente dá quando a gente faz a inserção de um objeto e, de repente, não deu certo, a gente modifica, que a gente precisa didatizar aquele conhecimento acadêmico que, quando nós apreendemos, aquilo fazia sentido, mas talvez para o nosso educando não vai fazer tanto sentido. Então, a gente precisa organizar esses saberes e é a partir desses saberes para ensinar que a gente vai ter essa organização. Então, continuando ainda nisso, eu chego com esses saberes e o uso dele dentro da análise dos documentos antigos. Claro, a minha personagem da investigação foi Lazare Carnot, como eu já mencionei, nascido em 1753
e faleceu em 1823. Tem vários documentos que foram produzidos por ele. Ele é muito conhecido como o Homem da Guerra, por fazer parte muito, né, politicamente falando, nas guerras que estavam sendo estabelecidas na França, mas muito além de falar apenas do Lazaret Carnot, eu posso dizer que mesmo um documento impresso no ano de 1800, eu consegui ver movimento, algo que a minha investigação precisava visualizar, como um documento estático se movimenta. E nós, né, no olhar junto com o orientador, nós percebemos esse movimento. E durante a tese a gente faz essa discussão de como Lazaret Carnot movimentava os conceitos a partir da manipulação, da construção, da elaboração de tabelas de correlação. Claro, para o instrumento, a gente utilizou a BNCC, relacionada à unidade temática de geometria, como eu já mencionei. O que e por que a investigação nos escritos dessa personagem? Quando eu fazia mestrado, nós tivemos, né, muitas dissertações, muitas teses, e uma delas nos chamou a atenção. Uma tese produzida em 1994, em alemão, não sei ler alemão, mas nós fizemos uma pequena tradução do resumo para que a gente pudesse entender um pouco, que apareceu essa personagem, né, o Lazaret Carnot, e um livro chamado Geometria de Posição, que era um livro de 1803, ao qual fazia uma descrição muito bonita de geometria, a partir de aspectos trigonométricos e da álgebra. Então, aquilo chamou a atenção. E, claro, como investigador, eu fui atrás para ver se tinha outras coisas que foram publicadas. E, claro, não tinha. Muitas coisas que foram conseguidas era por terceiros, não tinha algo propriamente dito. E foi aí que surgiu todo o interesse desse objeto, que são os documentos, todos os documentos que estavam relacionados ao nosso matemático Lazaret Carnot. Só para vocês terem noção, esse daí é a figura. Eu trago a figura, né, do nosso matemático, porque ele é muito confundido com o filho, que é o da termodinâmica, o Sadi Carnot. Então, geralmente, quando eu vou apresentar o Lazaret Carnot, todo mundo, eu conheço o Carnot, eu conheço, mas o Carnot que vocês conhecem, muitas das vezes, é da termodinâmica, que é justamente o Sadi Carnot, e não essa personagem que eu estou apresentando. E, claro, o que eu investiguei? Né? Eu investiguei 4 escritos. Um de 1800, que é o livro. O livro, na verdade, não é o livro, é uma carta, mas a carta estava inserida neste livro, então por isso que eu trouxe o livro, que é o curso de matemática. Essa pessoa, né, o Charles Bousseau, ele era uma personagem muito importante, porque a admissão que era feita para estudar na escola de engenharia era feita a partir de um exame que ele avaliava. Então, a carta de Carnot foi enviada, direcionada para ele, com aspectos de trigonometria, justamente para que ele pudesse ter a chancela de entrar e estudar na escola de engenharia. Posteriormente, Carnot, com as mesmas ideias que foram inicialmente inseridas na carta, ele lança o
o documento que estava relacionado à correlação entre as figuras geométricas. E essa correlação era uma correlação entre uma figura primitiva e uma figura correlativa. Essa figura correlativa, ela tinha prerrogativas da primitiva, ou seja, a construção que era estabelecida, ela só acontecia porque eu tinha propriedades da primitiva. E, colaborando com esse pensamento geométrico de Carnot, em 1803, ele lança o Geometria de Posição. O Geometria de Posição é o livro mais robusto, porque, na realidade, é como se ele tivesse reformulando algumas das informações que estavam inseridas em correlação e acrescentando os novos estudos. Aí vem o Geometria de Posição. O livro que tem a maior parte dos problemas que são estabelecidos e organizados para essa correlação entre as figuras e ao qual a gente fez a análise. E o último, que é uma memória acerca de figuras, né, espaciais, mas a partir de seus pontos. Então, estes 4 livros são os livros que fizeram parte da minha análise. Claro, eles não são os únicos. Existem outros documentos que auxiliaram, mas em termos de geometria, o Carnot só publicou esses 4 escritos, uma carta e 2 outros livros que mencionam tudo que ele estudou acerca de geometria. E, claro, eu tenho que mostrar o meu instrumento, né? O instrumento de análise da minha pesquisa. Eu tenho 2 instrumentos. O primeiro instrumento é uma categorização técnica. Aí, eu faço a leitura geral do livro e, consequentemente, eu disponibilizo os conteúdos que foram observados, os saberes a ensinar, os saberes para ensinar e uma síntese reflexiva. Tudo isso daí é justamente para mostrar que o documento que eu tenho, ele é super útil para o fazer docente em sala de aula. Por mais que eu esteja preocupado com a epistemologia, né, dos conceitos admitidos por Carnot, mas eu também penso que esses documentos eles podem chegar no ambiente escolar. Então, por isso, essa síntese reflexiva ao final. E os saberes a ensinar estão relacionados às habilidades, né, assumidas dentro do texto. Claro, esse olhar não é um olhar anacrônico, né, conforme Pereira menciona, mas é um olhar que a gente está percebendo como foi mobilizado os conceitos em uma dada época e que também podem ser utilizados com as devidas didatizações para os anos de hoje. E o nosso segundo instrumento de análise era justamente a caracterização de cada problema. São 114 problemas. Desses 114, nós selecionamos 6. Por que só 6? Como é que você vai dar um aspecto generalizante a partir só de 6? Nós fizemos análise de pelo menos 50. Não colocamos todas essas análises porque estamos produzindo um livro que é justamente sobre esses problemas, fora outros 3 artigos que já estão em avaliação, né, no Prelo, e a gente precisava entender e compreender o modo de organização desses problemas. Inserimos aqui os conteúdos que eram apresentados, os conceitos que eram admitidos, o nível de ensino,
um comentário geral para que a gente pudesse mostrar para o leitor a importância da interpretação daquele problema e a possibilidade de uso, ou seja, encaminhamentos metodológicos de ensino para que o aluno, para que o professor pudesse fazer usufruto deste objeto, ou seja, do problema que a gente analisou. E, claro, tudo isso que eu estou mencionando é o tempo todo relacionando a formação inicial e continuada, permeada pelo uso da história da matemática. Como eu falei desde o início, a minha organização para a palestra estava direcionada primeiro com a pesquisa, mas ao mesmo tempo com essa ambientação de sala de aula. E eu tinha que trazer algo para que vocês pudessem acreditar e perceber o quão importante é o uso da história para ensinar matemática. Então, eu trago duas figuras que foram retiradas dos manuscritos que eu estudei, e o detalhamento. Aqui, o detalhamento faz com que a gente perceba o movimento. Claro, que era apenas uma figura, mas para que ficasse mais didático, nós fizemos a escrita e a composição de várias figurinhas para mostrar cada uma das partes, cada um dos movimentos que eram estabelecidos. Então, quando o segmento aparecia, esse segmento significa o quê? Lá tinha descrito, mas a gente precisava compreender por que essa descrição, de que modo isso ia desaguar exatamente no compreender, no entender da geometria inserida no documento. Então, aqui é só uma prévia para que vocês fiquem curiosos e vão lá na tese para ler e se apropriar dos conceitos que foram inseridos lá. E, claro, só para finalizar, eu sei que já faz um tempinho, eu quase passei, eu queria deixar uma fala final do nosso Valente, né, o Wagner Rodrigues Valente, que ele menciona sobre esses saberes, né? O saber para ensinar, nas últimas duas décadas do século XIX, tem uma importância. E essa importância eu percebo dentro da construção do conhecimento, principalmente levando em consideração as teorias da aprendizagem que eu assumo na minha sala de aula, mas também com essa investigação, que é um pano de fundo importante para o nosso desenvolvimento como pesquisador, como pessoa e como profissional da educação. E para finalizarmos, os questionamentos, né, eu já fico à disposição de vocês sobre quaisquer esclarecimentos que, porventura, eu não tenha feito e que vocês necessitem desse apoio. As referências que eu utilizei, essas referências, elas estão inseridas na minha tese e eu retirei de lá para compor esse cenário aqui da apresentação. Então, aqui não são todas as referências, mas pelo menos algumas. Eu já trago a minha tese como um indicador, visto que eu utilizei algumas falas minhas. E eu finalizo, propriamente dito, com muito obrigado novamente por terem me proporcionado essa fala hoje. E, claro, não observem a foto, mas observem o registro. Essa foto, ela é uma foto que representa muito para mim, principalmente pelo educador matemático que foi, né, o nosso Ubiratã D'Ambrosio. E esse foi uma ida que ele, né, uma palestra que ele deu em Natal, no ano de 2019,
2015, não, 2012, se eu não estou me enganando, 2012. Aqui foi em 2015, já em Montevidéu, onde eu tive um novo contato com o clube. E esse último é tão significativo quanto qualquer outra. Eu estava na plateia assistindo a palestra dele, isso em 2015, e ao final da palestra eu tinha uma comunicação oral e quem estava na minha plateia? O Biratã D'Ambrosio. Então, para mim é muito significativo lembrar desse registro e agradecer, né, o quão importante foi o UB para a nossa vida, para a nossa constituição como campo de conhecimento. E, claro, essa é a minha singela homenagem ao educador matemático Biratã D'Ambrosio. Muito obrigado.